Os Esplêndidos Canibais é um conto retirado da obra Contos Peculiares de Ransom Higgins, um autor norte-americano. A história se passa numa aldeia do Reino Unido chamada Swampmug. Nesse lugarejo, os habitantes tiravam todo o seu sustento do cultivo da terra, tinham alimentos em abundância, água potável que vinha dos riachos, viviam de uma forma bastante precária, sem luxo, moravam em casas de junco, e a principal atividade dos aldeões era o cultivo de lírios do brejo, que cresciam nos pântanos. Então era o grande acontecimento, era a colheita dos lírios do brejo que eles é, embalavam e levavam em carroças puxadas por burros até o mercado de Shimpwith. Eram uns 5, 6 dias de viagem. Era um trabalho bastante duro, porque os lírios dos brejos eram ásperos, então as mãos ficavam feridas. O caminho até o mercado era cheio de buracos, os burros eram mal-humorados e o rendimento não era assim grande coisa, mas sempre sobrava um dinheiro para comprar uma carne de bode, um sanduíche de bode, e era a grande festa do lugar, era o Festival da Colheita. A aldeia não recebia muitos visitantes. Bem, esse modelo de vida não era muito atrativo para turistas. Até que certa feita apareceu por lá uns visitantes estranhos. Eram 3, 2 homens e uma mulher. Chegaram em cavalos árabes, estavam vestidos dos pés à cabeça com ceiras, cobertos com joias, e traziam consigo muitos tesouros, até as celas dos cavalos eram cravejadas de pedras preciosas, mas os viajantes pareciam bastante exaustos, fadigados, e os aldeões os acolheram, deram um abrigo e tentaram oferecer alimentos, porque eles pareciam de fato muito fracos. Então mandaram vir panelas de sopa de lírio do brejo e sanduíches feitos com a carne de bode que tinha sobrado do festival e trouxeram frutas e grãos. Mas os viajantes explicaram aos aldeões que o corpo deles não digeria esse tipo de alimento. Não digeria nem sementes, nem frutas, nem carne de animal. Eles se alimentavam somente de carne humana. Sim, eles eram canibais. Mas eles explicaram aos aldeões que eles eram canibais civilizados, que se orientavam pelas leis. Então eles eram proibidos de, por exemplo, matar para satisfazer suas necessidades. O alimento eles tinham que adquirir de forma lícita. Então eles compravam geralmente membros amputados de vítimas de acidentes e cadáveres de condenados ao enforcamento. Justamente esses 3 estavam se mudando para a Costa de Mer, que era o lugar no Reino Unido onde tinha mais índices de acidentes e de mortes por enforcamentos. Então eles não teriam alimento em abundância, mas teriam mais facilidade de acesso aos alimentos. Mas já fazia 5, 6 dias que eles não tinham comido nada e estavam muito fracos. Acontece que, por ocasião da última colheita, um dos aldeões tinha decepado a perna do seu vizinho num acidente na hora de colher os lírios no pântano. E esse aldeão chamado Hyorch ofereceu então aos visitantes que se eles quisessem, ele procuraria a perna, talvez as enguias ainda não a tivessem devorado, e aí os canibais poderiam se alimentar, e de fato foi assim, ele encontrou a perna, serviu os canibais numa bandeja, e em troca recebeu dos canibais uma bolsa cheia de ouro, cheia de moedas. Hyorch nunca tinha visto tanto dinheiro em sua vida, ele até tentou recusar, mas os canibais explicaram que aquele era o valor que o rei cobrava cada vez que eles compravam algum membro de alguma vítima de acidente, então era justo que o aldeão ficasse por pagamento. Nos dias seguintes, esses esplêndidos canibais ficaram na aldeia, se alimentando de pequenas porções da perna de Hyorch, até recuperarem as forças para seguirem viagem. E antes de saírem da aldeia, eles observaram que Hyorch tinha abandonado a muleta
e estava novamente andando sobre duas pernas normalmente. E eles perguntaram então ao aldeão, mas ué, como isso é possível? Achávamos que tínhamos devorado a sua perna. E aí o aldeão explicou a eles que a peculiaridade dos habitantes de Swampmuk é que quando seus membros, por algum motivo, eram perdidos, os membros regeneravam. É a peculiaridade dos habitantes daquele lugar. A ideia fez com que surgisse uma expressão bastante curiosa no rosto dos canibais. Mas eles não falaram nada, seguiram viagem. E a vida da aldeia voltou à sua rotina, com exceção de Railort, que ficou seriamente preocupado. O que ele faria com aquele dinheiro todo? Ele nunca tinha tido tanto dinheiro na vida. Os aldeões começaram a dar sugestões. Ah, compre roupas novas. Mas Railort perguntou, mas o que eu vou fazer com roupas novas se eu trabalho no pântano? Alguém disse, ah, compre bons livros, monte uma biblioteca com autores raros. Railort disse, mas eu nem sei ler. Para que eu vou querer livros? Alguém sugeriu, compre um elefante para levar seus lírios do brejo até o mercado. E Gaiote diz, mas o elefante vai comer os lírios antes de chegar ao mercado. Até que alguém disse, ah, melhore sua casa. Hort pensou, tá aí uma boa ideia. Minha casa de junco não segura muito vento, eu acho que eu posso fazer uma casa de madeira e terei uma moradia mais confortável. E assim ele fez. A casa ficou ótima, despertou a inveja da aldeia toda. Passado um tempo, apareceu por lá novos visitantes. Vieram dessa vez 4, uma mulher e 3 homens. E chegaram com toda a sua pompa, logo pelos cavalos árabes e pela vestimenta de seda, os aldeões reconheceram que eram e se tratavam dos canibais. Mas esses não chegaram com fome, eles chegaram bem apessoados e cumprimentaram os aldeões e disseram, olha, nós viemos fazer uma proposta. Uns amigos nossos outro dia voltou dessa aldeia e falaram que aqui vocês têm essa peculiaridade de terem os membros regenerados. Como a gente está cansado de comer comida, a nossa comida quase nunca é fresca, a gente tem que sempre. Estávamos pensando se vocês não gostariam de nos vender uns membros. A gente paga muito bem. É, a princípio, todo mundo ficou um tanto chocado em vender os nossos membros, mas a gente precisa das pernas para se locomover. Eles falaram, bem, se vocês precisam das pernas, vendam somente os braços. Raiort lembrou aos vizinhos, mas a gente precisa dos braços para fazer a colheita de milho dos brejos. Mas os vizinhos falaram, bem, mas se a gente vender os braços, a gente não vai mais precisar fazer o cultivo do milho do brejo, porque a gente já vai ter uma fonte de renda. E como os órgãos sempre regeneram, a gente sempre vai ter nova possibilidade. E assim foi feito o acordo. Inicialmente combinaram que quem fosse destro venderia só o braço esquerdo, quem fosse canhoto venderia só o braço direito. E durante um tempo, essa negociata foi acontecendo. E os aldeões pegavam o dinheiro que recebiam dos canibais e usavam para substituir as suas casas de junco por casas de madeira. Com o tempo, a ideia de que era preciso fazer melhorias nas casas. Então, além de vender um braço, é, um morador do lugar resolveu vender um braço e uma perna. E assim pôde não só construir uma casa de madeira com dobradiças e com portas e janelas, mas também com um telhado triangular, o que era uma novidade no vilarejo. E essa ideia se espalhou. Cada vez se tornou mais comum os aldeões venderem uma perna e um braço alternadamente e assim construírem casas com dobradiças e com telhado triangular. É, mas aí teve um senhor chamado Pullman, que pensou, mas para que eu preciso das duas pernas? E assim ele fez. Ele não só vendeu um braço, como vendeu as duas pernas de uma única vez. E para se transportar de um lugar para o outro, ele contratou criados que o levavam para cima e para baixo, e com o dinheiro que ele adquiriu com a venda dos seus membros, ele fez uma casa de 2 andares. Então ele ficava com os criados levando ele para cima e para baixo. Mas agora
sem os membros. E essa prática foi se tornando cada vez mais comum. Os aldeões ficaram reduzidos a troncos que eram transportados por seus criados em sacos de seda, mas as casas da aldeia ficaram cada vez maiores e mais beneficiadas. As casas de madeira foram substituídas por casas de tijolos, as casas de um andar foram substituídas por casas de 2 andares. O senhor Bachelard resolveu construir uma casa de pedra calcária rosa, e aí todos os aldeões queriam pedras de calcário rosa, e por isso os membros foram cada vez vendidos com mais facilidade, e nem dava tempo de regenerarem. E ainda, por conta da falta de espaço, alguém teve a ideia de comprar um terreno nos arredores da aldeia para poder construir casas ainda maiores, e isso se tornou uma prática comum. Com o passar do tempo, os empréstimos que financiaram a compra dessas novas terras, os juros eram tão altos que todo mês um braço e uma perna ia ao banco só para pagar os juros. Pensando que as caixas agora estão todas muito parecidas e como melhorar esse investimento na arquitetura, o senhor Bachelard não conseguiu resistir a uma proposta tentadora que os canibais fizeram a ele. Cansados de devorarem só pernas e braços, eles pediram ao senhor Bachelard: por que você não me vende suas orelhas? O seu Bachelard, a princípio, pensou: poxa, minhas orelhas, as orelhas não vão regenerar e eu vou ficar muito feio. Não, você usa um tapador de ouvidos e você ainda vai continuar escutando. O seu Bachelard, que sonhava com uma casa de mármore branco, não resistiu à proposta. Vendeu suas orelhas. No final, ele dizia: olha, que nem ficou assim tão feio, minhas orelhas nem fazem assim tanta falta. E logo, logo, sua casa estava construída. E outros moradores seguiram o mesmo exemplo e acabaram vendendo suas orelhas. Os canibais se mudaram da costa de Met para a floresta perto da aldeia dos canibais. Assim, eles ficavam mais próximos da sua fonte de alimentação. Parece que a riqueza e a fome dos canibais era algo inesgotável. E os aldeões começaram a fazer sugestões, até que alguém teve a ideia assim: mas vocês não emprestariam assim, um financiamento tendo como garantia no nariz? Aí os canibais dizem: olha, isso a gente não faz não, mas se você quiser vender o seu nariz, a gente compra. Mas sem nariz? Pensou a aldeança. A ideia não pareceu muito boa, mas com o tempo, cobre com lenço, ninguém nem vai, coloca o nariz postiço. E assim ela fez. Não foi que vendeu o nariz. E teve aldeões que chegou a vender o olho, porque a visão binocular parecia um luxo desnecessário, e um olho bastava para admirar a beleza das novas casas que iam construindo. Com o passar do tempo, os canibais que estavam morando na floresta, cozinhando em fogueiras, perceberam que os aldeões moravam em casas muito grandes e muito bonitas. Então, o que os canibais pensaram, foram morar na casa dos aldeões. Eram tantas salas e tantos quartos que os aldeões demoraram tempo até perceberem que os canibais estavam habitando suas moradias. E eles não gostaram muito disso, não. Ter canibais morando dentro da própria casa, isso não parecia um acordo muito certo, muito justo. Mas os canibais já estavam ali instalados. Os aldeões que ainda tinham língua começaram a reclamar muito dos acordos, que a comida cheirava mal, que não era justo que eles habitassem a casa, que os turistas estavam achando estranho aquelas práticas. E
E assim se queixavam, até que o Sr. Bethlen disse a um canibal chamado Hector que se ele não se retirasse da sua casa, ele ia denunciar a Hector por estar raptando suas crianças para fazer recheio para purê. Hector, um espanhol culto, disse, mas purê nem vai recheio. E, cansado das reclamações de Sr. Bethlen, Hector ofereceu a ele todo o dinheiro, toda a fortuna que ele tinha em troca da sua língua. O Sr. Bethlen não recusou de pronto a proposta. Vender a língua? Aí ele não poderia mais fazer reclamações. Mas com o dinheiro que ele ganharia com a venda da língua, ele poderia construir uma segunda casa de mármore. E afinal, ninguém na aldeia tinha duas casas de mármore com cúpula de ouro. E assim ele ia se afastar daquela comida mal cheirosa que Hector cozinhava todos os dias na sua casa. Se tivesse ido consultar o aldeão Hayort, esse se recusou desde o princípio a vender os seus órgãos. Ele gostava do trabalho do pântano e a sua casa modesta, de madeira, de telhado plano, lhe era suficiente para uma vida tranquila. Ele ainda gostava de dormir perto dos pântanos depois de um dia exaustivo do trabalho. Então, ele foi o único que se recusou a vender as casas. Se Bertrand tivesse ido consultar o senhor Hayort, talvez ele se tivesse aconselhado a não escutar, a não atender essa oferta do canibal Hector. E se o cheiro da comida o incomodava, talvez Hayort tivesse se oferecido para que ele, Bertrand, viesse morar em sua casa. É claro que Bertrand talvez não tivesse aceitado, porque ele tinha a ambição de uma casa ainda maior. E já não tinha mais a humildade que antigamente era uma característica dos aldeões. A ambição tinha tomado conta. E afinal ele teria duas casas de mármore. Então, ele sucumbiu à proposta de Hector e disse assim: vendo minha língua. Sério? Vendo minha língua. Colocou a língua para fora. Hector desembanhou sua faca de trinchar e deu o golpe fatal. Encheu a boca de Sr. Bethlen com algodão para que estancasse o sangramento e foi fazer uma língua frita com óleo de trufas, uma pitadinha de sal. Seu, na sequência, pegou todo o dinheiro que ele tinha prometido a Bethlen, deu aos criados de Bethlen para que eles partissem, porque não havia mais necessidade. O senhor Bethlen ainda se debateu pelo chão, mas Hector o levantou e o pendurou numa estaca, numa área do jardim, onde tinha sombra, e alimentava seu Hector, e alimentava seu Bethlen 2 vezes ao dia, dava comida e água. A situação no começo não era muito agradável, mas com o tempo ele se acostumou. Acabou que se casou, uma linda moça canibal, tiveram muitos filhos canibaizinhos, todos eles alimentados pelo seu Bethlen, aquele homem peculiar que morava no jardim. E acabou que esse foi o destino de todos os aldeões que ficaram presos a essas estacas em áreas do jardim, como se fosse parte de uma árvore frutífera. E os canibais passaram a habitar o lugarejo. A única faixa de pântano que sobrou foi a de senhor Hayort, que continuou morando na sua casinha de telhado plano. Ele não incomodava os seus vizinhos canibais, os seus vizinhos canibais não incomodavam, e assim viveram felizes para sempre.